Foi o camarada que mandou o superchat pedindo pra chamar o Frank. Tem uma galera aqui, a tropa do Lamparina, como ele é conhecido, né? A rapaziada tá aqui em peso, a rapaziada do Frank, querendo ver o Frank aí na transmissão junto com o Nantes, né? Como você falou numa transmissão, você brincou, né? Que seria bacana ter os dois, né? E a galera tá pedindo aí, irmão. As mais de 7 mil pessoas tá pedindo aí. Eu criei uma enquete. Se você não votou, vota aí. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aí na transmissão. E mandei aqui na enquete perguntando o que a galera acha de chamar o Frank. Todo mundo tá querendo o Frank aí. Tá. Tu chegou a ver vídeo do Frank falando de tu, cara? Já Foi assisti engraçado, os hein? vídeos. Ele, pô, tem um galegão lá do olho azul lá, cara. Aquele cara, todo mundo Eu vi. batia no grupo lá do PCC, os caras falando dele. Pô, o galegão tá aqui. Como é que ele falou? Acho que foi mais ou menos isso, né? Do bigodão. Aí eu falei, esse é o Nantes. É esse mesmo, é o Nantes. Tu viu o vídeo? Eu assisti o vídeo, eu vi, cheguei a ver, inclusive me mandaram, né? Bastante pessoas me mandaram, amigos, colegas, me mandaram bastante vezes esse vídeo dele falando do trabalho policial, né? Então, principalmente falando sobre a minha pessoa, né? Eu acho que talvez eu costumo dizer que eu tenho a honra de poder hoje aparecer na internet e poder representar um grupo, né? Um grupo. Eu sou uma das pessoas que tem a oportunidade de poder estar representando um grupo do que é o policiamento de rota, né? Então eu acredito que esses vídeos ele assistiu também, ele enxergou a maneira como a gente atua, a seriedade do trabalho, né? E acabou elogiando, o elogio acabou caindo para mim, né? Mas eu acho que Eu ia elogio serve complementar, pra cara, rota. mas sobretudo ele falou da rota, né? Sim. Então, assim, cara, eu já recebi crítica por ter dado espaço aqui, conversado com o Frank. Já falei isso diversas vezes. O Frank hoje ele tem um trabalho no YouTube. Ele Sim. comunica da mesma forma que eu tô Sim. aqui comunicando no YouTube. O meu passado é um passado de estudar pra caramba, pra passar num concurso e entrar pra atividade policial. O passado dele foi diferente. Eu tive uma formação Sim. familiar que me conduziu para isso, ele teve outra. Eu tive escolhas na vida que me conduziu para a carreira policial, ele teve outras escolhas que conduziu ele para uma atividade criminosa. Sim. O grande ponto, ao meu ver, é que em algum momento ele mudou o rumo da vida dele. E ele deve ter, sei lá, 30 e poucos anos. Sim. E eu prefiro ver ele no YouTube comunicando positivamente para a polícia, comunicando contra a atividade criminosa. Isso que você acabou de falar sobre o baile funk, sobre os Sim. MCs, ele falou comigo aqui no papo. Então, olha só, o mesmo que o Nantes pensa e o mesmo mal que o Nantes está vendo, o Frank também viu na conversa. Então, assim, pessoas vão se conscientizar contra um monte de males para a sociedade através da fala do Frank, através da fala do Nantes, através da fala do Frank, através da fala do Glauber. Então, nós Sim. estamos comunicando a mesma coisa. Então, assim, cara, eu acho que a gente segue dois regulamentos. O regulamento social aqui, eu sigo o contrato social de fazer o bem, né? Respeitar as regras. É isso aí. E sigo a lei divina, irmão. É isso Então, aí. assim, os princípios, a moral da minha vida, da minha família, é no que a gente acredita. A gente, porra, amar Deus, amar as pessoas ali, né, os nossos próximos e fazer o bem, pô. E fazer o bem. Então, se o camarada resolveu a treta dele lá com a justiça, mudou a comunicação, tá no YouTube, representa um papel importante contra o crime, conscientizando os jovens, tirando um monte de gente, esse meu discurso é o mesmo discurso de sempre, que é o que eu acredito, né? Sim. E se arrependeu verdadeiramente, irmão? Eu acho que é um bom papo. E a forma como ele falou da rota, Sim. a forma como ele falou da rota pro moleque da quebrada, você pode falar da mesma forma, Nante. O moleque da quebrada fala, esse galegão aí do olho azul com esse bigodão, ele tá falando porque ele é da rota, Ele né? tá puxando peixe, a Agora, cardinha pro lado dele, né? o camarada tatuado que veio da periferia, que foi criminoso, falar da rota com aquele respeito que ele falou, isso aí tem um valor social, cara. Pô, Sim, alcançar milhões de pessoas, né? Concordo. Eu assisti desde o início, quando aconteceu lá atrás. Eu acredito que ele falou que estava no tabuleiro e conseguiu escapar do tabuleiro e ele estourou, pipocou no TikTok, né? Foi. Foi o TikTok que ele começou a fazer algumas lives e eu vi essas lives na época. E eu, de certo modo, o que me interessou
foi justamente essa parte que você tá falando aí. Dependente da vida pregressa dele, ele talvez, por estar no apuro, ele pegou e ele começou a mostrar um outro lado do crime, que muitas vezes talvez é romantizado pelo cantor de funk. Ele começou a mostrar uma crueldade do crime que talvez não chega na cabeça do jovem que muitas vezes está iniciando no crime. Que tem o sonho muitas vezes de ser um faccionado, de pertencer, de ser membro da facção, que está iludido com a vida criminosa. Então, nesse sentido, para mim, isso é uma análise minha, tá? Não é uma análise institucional, mas é uma análise minha. 20 anos atuando, combatendo o crime. Então, hoje, eu consigo dizer que eu sei onde tá os pontos principais para que, de repente, consiga se reverter e ajudar que não se formem mais criminosos. Isso é uma análise minha que eu acho que muitas vezes está aí na conscientização. Porque todo o trabalho que o crime vem fazendo, através de diversos flancos, o crime vem atuando, que é dos exemplos que a gente bateu bastante aqui, é o funk, para trazer essa molecada para o mundo do crime, ele desmascarou. Que ele mostrou que ele teve inserido no crime ali, durante um período, enquanto ele era útil, e ele vem falando das histórias, acho que de alguns outros integrantes que perderam sua vida. Enquanto eram úteis, beleza. A partir do momento que não eram mais úteis para a facção criminosa, foram exterminados pela própria facção. Isso sem contar os que muitas vezes não morreram em confronto com a própria polícia. Então, assim, eu tenho uma visão, um olhar diferente. Quando isso aí despertou minha atenção, quando ele começou a falar de não, que os caras querem me matar, enfim, era desesperador. Ele era em desespero os vídeos dele, né? Eu lembro que ele estava em situação de desespero. Porém, ele conseguiu retratar bem. E eu acho que isso aí tem que ficar frisado pro jovem, principalmente o jovem, ele tem que olhar aquele moleque mais emocionadão da quebrada aí que tá achando, que eu sei que assiste muitas vezes aqui, esse mais emocionadão, não, o crime é sucesso, é progresso, é aquelas gírias todas da quebrada lá, enfim, e foguete não tem ré, vamos pra cima, vai vacilão, abraça essas ideias aí, que tá aí, de repente esse menino tá mostrando pra você o caminho, você só não quer enxergar, amanhã você pode ser o Frank da vida e talvez não ter o mesmo sucesso que ele teve de conseguir escapar e sobreviver. Ô Nante, assim, cara, a polícia ela vai divergir em várias coisas, né? Sim. Eu recebi muita crítica por uma parcela da polícia porque tava fazendo podcast. Sim. Eu tenho certeza que você recebeu um monte de crítica quando você começou a ter esse número de seguidor no Instagram. Sim. Por que eu tô me colocando e te colocando numa situação dessa? Se você parasse por conta de crítica, você não teria essa quantidade de pessoas que admiram o trabalho da polícia e admira a tua pessoa, né? Sim. Então, assim, cara, e da mesma forma o podcast. Pô, antigamente, quando eu comecei a fazer vídeo na internet, eu chegava no plantão, os caras estavam rindo de mim, pô. Me zoando. Sim. Ah, blogueiragem. Eu fazia um vídeo, os caras ficavam imitando o vídeo no plantão, eu cagava, irmão. Cagava, Sim. entendeu? Por quê? Porque os camaradas, eles têm conceitos fixos e eles não conseguem ver o que você tá vendo. Então, meu irmão, olha hoje aí a quantidade de pessoas, a quantidade de mensagens que eu recebo de parte da polícia, dos policiais falando, Globo, você honra a gente, está representando a gente. Quando eu fui falar de fim do canal, das dificuldades do canal, quantas mensagens de policiais eu recebi aqui? Pô, Globo, sou policial de tal lugar, teu trabalho é importante e tal. O respeito que eu tenho de vocês, né? Então, o que eu quero dizer com isso, cara? Vai ter uma parcela da polícia que vai falar assim, o cara é vagabundo, tá dando embora pra vagabundo, que isso e aquilo. O tempo vai dizer se o cara é vagabundo ou se o cara tá no mesmo caminho que eu e você. Sim. Até hoje, eu tô vendo comunicação positiva. Falei isso pro Farru, falei pro Teirada, falei pro um monte de gente. Por que eu tô falando pro um monte de gente? Porque a audiência cobra, surge esse assunto, e principalmente com os caras quando vêm falar de PCC. Hoje, cara, na internet, eu não conheço outro canal falando
o Frank e o Iconografia da História, falando tanta coisa interessante e importante para que a sociedade conheça o que é o crime organizado, de verdade, Sim. né? Teve um vídeo que eu reagi do Frank que falava de um tabuleiro desse aí, no Tribunal do Crime, que a menina perdeu a vida e tal, e vira estatística, pô. Quando foram procurar o policial lá de São Paulo, não acharam 12 corpos lá, na mesma área. Sim. Então essas pessoas estão aí perdidas, que a imprensa não tem interesse, que a justiça não alcança. Então, cara, o Frank, eu falo quando eu tenho oportunidade aqui no canal, cara, não erra. Porque o dia que errar, é pau. Do mesmo jeito que a gente vai bater lá nos polícias pô, na sacanagem que a gente vê por aí, pô. Sim. Então, assim, eu não sei, cara, o que você pensa disso. Por mim, eu acharia maneiro, principalmente pela mensagem positiva que ele tem. Se tu me autorizar, o Mano volta e coloca ele aí rapidão pra ele dar uma palavra aí. E a audiência vai vibrar. E eu, particularmente, cara, eu acho que é interessante e eu não penso em nada diferente do que ele exaltando o trabalho da Rota, cara. Sim. Isso aí eu acho que é maneiro. E aí, Mano Walter, o que tu acha? Então, irmão, eu mandei mensagem pra ele aqui, mandei um link, se ele tiver disponível aí, se o Nantes autorizar, a gente chama ele aí. Né, Nantes? Eu acabei de mandar o link pra ele, chamei ele lá no Instagram, apurrem ele aqui, e assim que vocês derem o ok, a gente chama ele aí. A galera tá pedindo bastante. Ele tava no chat aí, cara. Mano, Ele falou que ia fazer a participação aqui. Ele assiste o canal aí, pô, direto, tá sempre aí. é assim, o pessoal tá pedindo aí, meu, eu não tenho problema em conversar com ninguém. Até porque durante o trabalho eu abordo diversas vezes pessoas que pertencem ao mundo do crime, que deixaram de pertencer, que dizem que deixaram, enfim, todo tipo de pessoa. Então não tem problema nenhum em conversar. Vamos trocar ideia aí. Ver que para mim não tem problema algum. Eu acho que. Não, e é isso, cara. A mesma coisa eu falei, cara, eu trabalho no presídio, cara. Então. Eu trabalho lá no presídio com o Marcola, Tiriça, que é cara todo lá. Sim. Agora veja bem, mano. Eu vou ter preocupação de falar no link no YouTube com um cara só porque o cara foi do crime. Qual é a lógica desses caras, irmão? Então, que eu falo assim. Eu não vejo sentido, irmão. Agora, se eu estiver indo pra quebrada com o cara, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se eu estiver na sacanagem com alguém, seja franco ou seja policial, qualquer um, aí sim, aí vocês vêm aqui e batem no Glauber, entendeu? Eu vou ser o primeiro, eu vou bater em mim mesmo, pô. Agora, tem quantas pessoas? 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas que vão ver um vídeo e falar, pô, meu irmão, a Rota é foda. O cara falando que a Rota é foda, igual ele falou aqui no podcast, sim. Eu não sei. Eu acho que quem tinha que estar reclamando com a gente não é a parcela da polícia, é a militância contra a polícia. Sim. Porque o cara tá elogiando a polícia. Vai, Mano, volta. Irmão, o Frank acabou de chamar a gente aqui, eu vou aceitar aqui o chamado dele, beleza? E vou jogar na tela ali, tá? E aí, Frank, tudo certo, irmão? Ô, João, se é pruma não, hein? Se é pruma não, que o negócio vai ficar ruim pra tu aí, hein? Som aí, Mano, Tá, Pra ouvir normal. tá funcionando aqui, beleza. Então é em cima disso que vem o respeito à sua pessoa aí. Nunca ouvi falar de algo diferente na abordagem sua, sempre com respeito, sempre com o zóio na cara, né? Tirando a alma do corpo dos outros. E vambora. É uma honra, mano. Não tô nem acreditando que tô falando com Tá você. nervoso, Você me respondeu lá cara? no Tu não Insta. tá sendo abordado, não. Não, tô sendo abordado não, é porque, pô, mano, é o Nantes, pô, tá ligado? É tipo assim, há um ano atrás, eu vivia numa realidade que eu nunca imaginei que estaria acontecendo na minha vida, entende? Então, às vezes o polícia, o Nantes, ou outros polícias não sabem como que a sensação que causa numa pessoa de poder conversar abertamente Frank, faz o favorzinho. conversar Isso, irmão, centraliza aí, obrigado. conversar abertamente Levanta com um polícia. pouco, Frank, o seu... Isso, igual fizemos da outra vez, maravilha. Só tenta chegar um pouquinho mais pra esquerda, por gentileza. Direita, desculpa. Aí, valeu, tá centralizado. É isso aí. Então, às vezes, o polícia, Glauber, não sabe a importância que é conversar abertamente mesmo e a admiração que as pessoas têm pelo polícia. Até porque eu estava assistindo o podcast desde o começo, tá falando da mídia, né?
E realmente é isso. A imagem que a mídia passa é que o policial é mau, que entra na favela para esculachar a senhorinha, o senhor, o trabalhador, o servente pedreiro, que confunde o guarda-chuva com a arma, aquela coisa toda que a mídia fala da polícia. Mas tem muita gente na quebrada, pelo menos da onde que eu vim, eu sou lá na Baixada Santista, que admira, respeita e teme a rota, mano. Eu sempre falei isso, todos os meus vídeos que eu falo de rota, eu sempre falo isso aí, por causa da postura que tem, não que outros não tenham, outros policiais não tenham, mas a postura que a rota tem na abordagem, o Nantes está aí, ele pode falar que ele já deve ter milhares de ocorrências que aconteceu isso com ele não precisa de esforço pro cara falar a verdade, não, mano. Não precisa, não. Não precisa de bater, não precisa de xingar, não. É, olhou no olho, o cara já treme, porque o cara pensa, eu vou falar na visão, que é isso que eu acho que isso que é importante, Glauber, a visão de um cara sendo abordado e do polícia. A visão do polícia eu não sei, mas do cara sendo abordado eu sei. Quando um policial de rota encosta no cara e fala, e aí, mano, qual vai ser? A mente do cara que tá sendo abordado ali é o quê, Glauber? Se eu mentir e ele pegar, já era. Entendeu? Então o cara fica com medo de mentir. Essa é a realidade. Estou falando a realidade. Sim. Porque se vem outro polícia, não é tirando outro polícia, que outro polícia é tipo assim, como eu posso explicar na forma para entender? É a abordagem mesmo, o Glauco. O cara fala baixo, a rota, eu tomei muito enquadro. Quando minha tatuagem, teve vez de tomar 3 enquadros no dia. A rota, ela fala baixo, os policiais que me abordou falam baixo, sério, e olhando para você numa frieza tão grande que você fica pensando, pô, já era, tio. Se eu mentir para esse cara e ele descolar que é mentira, já era. Porque o polícia, uma vez eu fui abordado, o policial falou, mano, se você não tiver nada, tá tranquilo. Agora, se eu achar uma baga com você, as ideias mudam. Aí você já fica como? Se ele achar aquele negocinho que tá no tênis ali, eu deitei. É isso aí, então, né? tipo, Ele tá é dando difícil mentir pra rota, mano. É difícil mesmo. Já aconteceu com você, Nantes? Desculpa a pergunta. De o cara entregar tudo sem você nem perguntar direito, o cara já se abrir. Inclusive, já tive em situações, falei outro dia no podcast, que quando a gente vai para as audiências no fórum, muitas vezes a gente é questionado, principalmente o policial que executa o trabalho nosso, se a confissão da pessoa que foi presa, a confissão do marginal se ela foi espontânea. E tá aí, ó. O Frank tá falando algo que ele tá passando a visão de quem já foi abordado. Que na maioria das vezes é no olhar, na maneira de trocar ideia, o cara solta. Ele fala, pô, você pergunta pro cara, meu, tem uma arma na sua casa. O cara vai falar, tem, tá ali em cima. E aí você chega por fora, ninguém acredita. Muitas vezes o advogado tenta falar que o cara foi torturado, que foi espancado. Não, meu, o cara falou porque terminou nas ideias e falou, mano. Então é uma visão interessante de analisar do que ele tá falando, porque é justamente isso que acontece na maioria das vezes. E é a maneira do policial saber se impor, né? Ele cita o fato da rota, mas tem diversos policiais pelo estado que sabem se coloca da maneira de respeito. Eu acho que o primeiro ponto é o cara entender que a linha do respeito ela deve ser utilizada muito, principalmente na abordagem. Porque muitas vezes você chega, você esculacha o cara se fecha. Você esculachou o cara, se fecha. Agora, a partir do momento que existe uma linha de respeito, o respeito que eu falo assim, o policial ele sabe se colocar como agente da lei. E muitas vezes o cara que tá cometendo crime é mostrar pra ele, falar, irmão, caiu, já era, mano. E você fez errado, você tá errando, você tá no errado. Você não saiu de casa, você não sabia que era errado? Você caiu, nego. Agora, assume seu BO. Fala onde tá e vamos embora, já vamos acabar com essas ideias já. E o cara se conscientiza e ele fala, pô, é isso mesmo. Eu saí pra fazer o errado, caí, deu errado, bora tocar pra próxima página. A autoridade, é falar com respeito com a autoridade, né? Com respeito E eu com a acho que autoridade. isso aí é até bem natural para todas as pessoas da sociedade. Sim. Porque em casa, quantas pessoas já não. Pô, minha mãe só de olhar eu já respeitava, eu já falava. Meu pai chegava em casa só do meu pai olhar. E é isso, é a mesma coisa. O polícia só olhou e falou com a autoridade. É A isso aí. autoridade se impõe. Exato. Né? E aí o cara entregou, resolveu, pô. Você tem a tua ocorrência, resolveu o negócio, o cara foi embora, resolve com a justiça Aí lá. você olha pro cara e fala, meu irmão, você tentou burlar o sistema hoje. Nego, velho, você tentou burlar o sistema. Você não... Hoje você perdeu. Vai estar aqui e você perdeu, você caiu, já era. E é onde o cara percebe que é fim da linha mesmo e
e poucas ideias, mano. E isso aí, cara, é tudo que eles mesmos querem, né, cara? Porque quando fala de uma abordagem truculenta, quando fala de um policial excessivo e tal, aí vão criticar a polícia. E quando o polícia é padrão, educado, mas sem alma, como ele falou, né? Com o olho e o olhar já se impõe, Sim. aonde tá o problema nisso, né? Resolveu, bom pra todo mundo.